É um convite de amor. É, né? Amém, né? Amém. Como é bom a gente ouvir a palavra convite. Eu gosto. É uma honra, sabe, quando a gente é convidado para ir até Jesus. É o melhor convite que você recebeu na sua vida. Vou dizer, olha, o que eu mais gosto de uma festa é olhar os convites. Porque, dependendo como é o convite, Vai ser a festa. A festa vai ser boa, esse convite já é bom, né? Esse convite aqui vai ser um festão, né? E é engraçado, porque o convite de Cristo, ele é simples, né? Entendeu? Vai chegar na vida de cada um de nós de uma maneira diferente. Né? Eu achei interessante, porque eu comecei a ouvir o convite de cada um. E eu não ouvi nenhum que disse assim, cara, eu recebi um convite que foi uma roubada. Porque já recebeu um convite que foi uma roubada, que tu disse, cara, puxa. Ela estava me contando a experiência dela lá na igreja que ela foi, né? Então, mas assim, é interessante, porque a vida faz parte de acertos e erros, né? Nós temos acertos e erros. Os acertos vão servir para que a gente não erre mais, para que a gente vigie, preste atenção, né? E é interessante porque a lição dessa semana, segundo o Quebra-Gelo, fala sobre um rapaz que chegou até Jesus e ele disse assim, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ele já conhecia, esse já conhecia. E Jesus disse para ele, olha, você cumpriu os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, farás nada disso. Ah, isso aí eu já faço, ó, desde a minha juventude. E aí eu parei ali nessa palavra juventude. Por quê? Porque a gente estava falando de alguém que já conhecia, de alguém que já tinha uma prática. Mas ao mesmo tempo aquele homem não tinha uma coisa chamada transformação. Porque nós podemos receber convite, nós podemos participar da festa, mas a gente pode deixar aquele convite não mudar a nossa vida. Não ir lá dentro de nós, sabe? Todos nós temos um lugar dentro de nós que ainda a luz de Cristo não chegou. E precisa chegar lá. Né? Porque o convite, dependendo da festa, dependendo do grau de intimidade que tu tem com o dono da festa, você pode entrar até um certo lugar na festa, né? É verdade. Não é verdade? Quando a gente vem para Cristo, à medida que Cristo vai entrando dentro de nós, vai entranhando dentro de nós, e nós vamos nos entregando, você vai o quê? Criando intimidade. E eu gosto daquele versículo, né? Que a água batia no tornozelo, do joelho, na cintura, até que a água cobriu. E um convite é para essa intimidade. Não é para você ficar só na superfície, sabe? Tem muita gente que vem e só quer ficar na beira da intimidade com Deus. Ali, sabe? As margens. Ele já está alegre, eu já estou alegre, só estar na margem, sabe? É gostoso estar aqui na margem, eu não corro risco e eu posso me movimentar, mas Cristo quer que a gente entre em águas profundas, sabe? Por quê? Porque quando tu está na margem, a margem não tira certas cracas que está em nós, que precisa você mergulhar para que você seja limpo. E aquele rapaz, ele chegou e disse assim, mas eu já faço tudo isso, sabe? Eu já cumpro todos esses mandamentos, eu já faço tudo que a lei manda. Mas Jesus disse, tá bom, então vende tudo que tu tens, entrega para os pobres, vem e me segue. Aquilo doeu. Quando Jesus disse, vende tudo que tu tem, mexeu no Deus dele. E a minha pergunta para nós é, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que posição o teu Deus ocupa na tua vida? Qual a posição que Deus ocupa? Sabe, a gente tem que fazer essa pergunta, que posição Deus ocupa em mim? Será que Deus está ocupando uma parte, mas eu digo aqui, tu não entra, Deus. Sabe, tu não entra nas minhas feridas. Tu não entra na minha rejeição. Tu não entra na minha falta de vigilância quando eu falo, quando eu penso, quando eu ajo. Aqui tu não entra.
Tu vai entrar só onde eu acho que tu tem que entrar. E a gente leva a nossa vida com Deus assim, dizendo assim, olha, Deus não precisa entrar aqui, aqui já está tudo em ordem. Será? Será que é onde tu acha que tem ordem? Mas Deus não está, tem ordem? Aonde Deus não está, não tem ordem. Portanto, que lá em Gênesis 1 diz assim, a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque Deus não estava lá. Mas quando ele veio, ele organizou todas as coisas. Ele pôs limite no mar, ele pôs limite no sol, né? Porque o sol, ele está exatamente no lugarzinho que não nos queima. Se ele tivesse um pouquinho mais perto a Deus, não tinha mais ser humano nessa terra, né? Eu digo que na minha cidade é um sol, 20 sol para cada habitante de Belém, porque lá tu sua assim, ó, misericórdia. E eu digo assim, Senhor, como tu pões ordem quando tu chega? E Deus quer pôr ordem na nossa vida. Amém. Entendeu? Ele quer pôr ordem como a gente pensa. Cuidado como você pensa. Às vezes você pensa mais rápido. Quer dizer, às vezes você fala mais rápido do que você pensa. Temos que tomar cuidado. Às vezes uma palavra que você fala separa amigos. Uma palavra que você fala separa você da sua família. Mas você não se vê assim. Você sempre se vê, não, eu não faço nada. Sempre é o outro que faz. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Deus precisa entrar aí também. Deus precisa entrar em todas as áreas da nossa vida. Não só nas áreas onde eu acho que é cômodo Deus entrar. E aquele homem disse assim, poxa, acho que eu não vou não seguir Jesus. É muito duro isso que ele está me pedindo. Eu me lembro que quando a Márcia, a gente estava comunicando sobre como a gente podia movimentar a oração, não foi, Márcia? Isso. Como a gente pode movimentar a oração? Eu digo, Márcia, vamos orar que Deus vai nos dar ideia. E a Márcia vinha e Deus falou assim, bora, Márcia, bora fazer isso. E eu vejo hoje que, não sei vocês, meninas, mas já não é tão difícil acordar como a primeira vez, quando foi, né? Não é, mas não vou dizer que é fácil, mas não é tão difícil. Mas por quê? Porque a vida com Deus é um treino. Aqui a gente tem um personal. Quanto mais treina, não é, Guilherme? Melhor fica. Quanto mais treina. É assim a nossa vida com Deus. Quanto mais eu vou me aprofundando na palavra do Senhor. Quanto mais eu vou permitindo Deus colocar a luz naquele lugar que é trevas pura. Que eu digo assim, Senhor, eu ainda tenho raiva. Eu ainda sou nervosa. Eu ainda sou... eu me ofendo muito fácil. Eu ainda sou birrenta. Eu ainda cobiço. Eu ainda invejo. Você vai listar. Tudo aquilo que Deus está dizendo assim. Vende isso. Vende isso. Joga fora isso. Porque ainda tu flerta com aquilo que eu estou dizendo para você não flertar. Quantas vezes Deus chega conosco e diz, corre daí. Ontem aconteceu uma situação muito interessante. Eu estava em casa, eu e a dona Célia, e a dona Célia comentou algo. Aí eu disse, eu vou ver, dona Célia, para a senhora e lhe dou uma resposta, tá? Aí quando eu fui para o escritório, quando eu sentei na cadeira, eu senti dentro de mim uma voz dizer assim, não vai naquele lugar. Aí eu digo, é? Aí a voz disse assim, não vai naquele lugar porque lá vai estar uma pessoa que ela é muito ruim. Não vá naquele lugar. Tá bom. Desci, eu disse, dona Célia, eu sentei, dona Célia. Quando eu sentei, eu ouvi isso assim, essa cozinha. Aí a dona Célia, mas não fomos. Aí eu fui na casa, não fomos. Aí eu fui na casa do tio do Fernando e conversando lá, o tio do Fernando falou, ele não vai naquele lugar porque lá tem uma pessoa que não é boa. Ele falou exatamente, foi o que falou para mim. Aí a dona Célia abriu o olho desse tamanho. Eu só olhei para a dona Célia e ri, né? Eu digo, amém, né? Graças a Deus. Aí, mas, olha só, às vezes a gente recebe convite e o Espírito Santo vem e nos avisa. Não vá, não faça, fuja, deixe para lá. Não é verdade? Quantas vezes a gente recebe convites que não são convites para a gente ir? Não são convites para a gente estar. Não são lugares. Não são conversas.
Quantas conversas, às vezes a gente está aí no meio de amigos e são conversas que Deus diz, sai daí. Isso só vai te prejudicar. Isso só vai roubar o que eu já tenho trabalhado dentro de ti. Quantos relacionamentos, quantas amizades, quantos convites a lugares que Deus diz, eu não estou lá. E sabe qual é o posicionamento que a gente tem que fazer quando Deus não está? Se Deus não está, eu também não. Se Deus não cabe naquele lugar, eu também não. Eu tenho uma irmã que ela é bem mais escura do que eu. E eu me lembro quando a gente era pequeno, tinha uma menina que a gente brincava. E sempre quando a gente chegava lá, eu e as minhas 3 irmãs, né? A mãe daquela menina dizia assim, vocês 3 podem ficar, mas ela não. Aí a minha irmã mais velha pegava na mão de todas as irmãs e dizia, olha, se a minha irmã não pode, a gente também não. A gente ia embora. E é assim que a gente tem que ser em certas situações. Deus diz pra gente, sai daí. Não receba esse convite. Não fique neste lugar. Não ouça isso. Não repita com a sua boca o que eu estou dizendo para você não repetir. Deus, ele vai trabalhando, mas ele só vai trabalhar à medida que a gente permitir. Deus não vai nos invadir. Sabe? Ele não vai chegar e dizer assim, ó, tu me ouve. Sabe? Eu acho que a única situação que eu vi Deus insistir foi quando a mula falou. Porque Balaão estava indo se encontrar com os reis dos Moabitas. E ali o anjo com a espada se colocou na frente daquele animal e o animal saía e Balaão batia naquela mula. Batia naquela mula. Batia naquela mula. Até que chegou um ponto que a mula disse, caramba, o que eu fiz pra ti? Hein? A mula. Então, sabe o que vai acontecer quando você estiver num lugar onde Deus não quer que você esteja? Deus vai usar o limpo e dizer, o que tu tá fazendo? Por que tu veio pra cá? Eu já não disse pra ti que não é pra tu estar aqui? Então, nós temos que prestar muita atenção em que essa palavra traz pra gente, porque tem convites que nós não devemos aceitar. Tem convites que a gente tem que dizer não. Deus não está, então eu também não. Mas vai ter situações em que Deus vai te levar a certos lugares para ver como está a tua fé. Aí vem a segunda parte da nossa lição de hoje. Estava lá Pedro com todo mundo e Jesus entrou no barco onde eles tinham passado a noite pescando. E Jesus disse, embora. Ele, olha, Senhor, eu só vou porque tu está pedindo para mim. Porque se tu não pedisse, eu não iria. Quando eles entraram dentro daquele barco com Jesus, o negócio foi diferente. Aquele barco se encheu ao ponto de eles terem que chamar outros barcos para poder ajudar, senão o barco ia pender de tanto peixe. Então, quando alguém fez um convite para você ir à igreja, que bom que você aceitou. Sabe? Quando alguém pedir e dizer assim, bora ler a Bíblia junto, bora orar junto, bora jejuar junto, repense em você. Se você ia dizer não, diga não. Eu preciso de Deus. Porque quem precisa de Deus é nós ou Deus? Nós. É Deus que ora ou é nós? Nós. Né? É Deus que move a oração dentro de nós. Eu não sei as meninas, mas eu, pelo menos, às vezes eu me ajoelho e não vem nada. Então eu digo, ai Senhor, misericórdia. Verdade. Eu digo, Jesus Cristo. É difícil. Não é verdade? É uma amargura. Mas sabe o que eu aprendi? Fica mais 2 minutos em silêncio. E a palavra vem. E aí você some de novo a palavra. Fique mais 2 minutos. E a palavra vem. Daqui a pouco você vê que você está 1, 2, 3 horas orando. Porque você começa a se encher. Abre a tua boca e enche do Senhor. O convite hoje é, filho meu, dai-me o teu coração. Por que o coração? Porque é daqui que parte todas as coisas. Mateus 6:21. Mateus 6:21? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Justo. E isso aí. Então, filho meu, me dá o teu coração. Eu quero saber o que está nele. O que está nele? Jesus já sabe. Ele já está no nosso futuro. Ele já sabe o que a gente quer. Ele já sabe, mas ele quer intimidade. Ele quer que a gente vá para esse lugar de intimidade, de conhecimento. Filho meu, dai-me o teu coração.
Senhor está dizendo nesta noite aqui para nós, me dá o teu coração. Amém. Eu quero o teu coração, eu quero cuidar. Eu quero cuidar das tuas feridas. Eu quero cuidar das tuas frustrações. Eu quero cuidar da solidão que tu tem aí dentro de ti. Eu quero cuidar da orfandade. Quantos de nós tivemos, às vezes, não boas relações com os nossos pais e trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus? Né? Trazemos isso. Trazemos a cultura da nossa família para o nosso relacionamento com Deus. Se o meu pai não era uma pessoa que estava presente dentro de casa, como eu vou confiar num Deus que eu nem estou vendo? Se minha mãe era uma pessoa que quando eu chegava perto, ela me rejeitava, como eu vou entregar o meu coração? Eu não confio. Então, olha como tem que ser a sua oração. Senhor, me ajuda a vencer. Me ajuda a vencer essas culturas familiares que vieram. E aquele homem já estava velho quando ele disse, desde a juventude eu já faço. Ele só fazia rituais. Mas verdadeiramente ele não tinha entregue o caminho dele para Deus. Ele só cumpria. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço jejum, eu canto. Mas prática de vida, aquilo que realmente vai transformar a vida dele, ele não fazia. Porque ele nunca tinha dado a Cristo o coração dele. E o coração, gente, vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra. Não é essa água que vai me deixar, claro, né, se ela for estragada assim. Mas não é essa água ou a comida que estraga. Sabe por quê? Vem aqui e sai. Mas o que sai do nosso coração já nasceu. Já nasceu com a gente. A maldade já nasceu com o ser humano. Olha hoje, as pessoas o que estão fazendo aí? Porque removeram os limites das vidas delas. Tiraram Deus da vida delas. Quando tu tira Deus, é desordem, é desorganização, é vazio, é escuridão. Tem que haver Deus. Só em Deus que há ordem. Só em Deus que há essa organização. Se não tiver, se Deus não tiver, não adianta. O seu coração vai cumprir apenas rituais. Você vai dizer, eu vou para a igreja. A igreja foi bom para mim, mas eu não mudei. Eu não mudei. Eu continuo sendo uma pessoa ferida que estou ferindo os outros. Continuo uma pessoa amarga, sendo amarga com o outro. Continuo uma pessoa frustrada, sendo frustrada com os outros. Frustrando os outros. Eu continuo assim, porque eu só estou cumprindo rituais. E era o que esses homens faziam aqui. E Jesus uma vez perguntou para os discípulos dele, me digam aqui vocês, o que vocês pensam de mim? O que vocês pensam? Porque eu já sei o que a multidão pensa. Eu já sei o que os fariseus pensam. Mas e vocês, que são meus discípulos? O que vocês pensam de mim? E essa pergunta que eu quero terminar essa noite, perguntando, o que nós pensamos de Jesus? Será que o que eu penso de Jesus? Já tem um Salvador. Eu só quero ir para o céu. Mas a Bíblia diz que Ele quer ser o Senhor da tua vida. Senhor da minha vida. Será que Ele é Senhor da nossa vida? Será que a gente obedece ao Senhor? Ontem eu tive uma experiência que eu disse assim, caramba. Alguma voz disse assim, não vai naquele lugar. Não vai. Eu digo, eu não vou. Tá bom, eu não vou. E quando eu cheguei, confirmou pela uma boca de uma pessoa que nem tinha ouvido. Então, Cristo quer ser o Senhor, Ele quer comandar. Mas a gente quer ser o Senhor também da nossa vida. Por isso que Ele disse, filho meu, dai-me o teu coração, me dá, confia em mim, descansa em mim, espera, sabe? Mas a gente não, a gente quer ser o Senhor da nossa vida. Não, eu vou falar o que eu bem entender, para quem eu quiser. Não quero nem saber se a pessoa vai ficar machucada ou não. Eu vou falar. Porque eu sou assim. E muitas vezes o Senhor diz, não haja assim, não faça assim. E o Senhor fala isso. E olha, gente, Deus, Ele precisa arrancar o tampão da ferida para ter a cura. Eu não sei vocês, mas eu já tive uma ferida muito profunda que eu tinha que ir no médico, ele tinha que arrancar. Porque se ele não arrancasse, não curava aquela ferida.
E era uma ferida profunda. E todas as vezes que eu sabia que eu ia naquele médico, eu ia chorar. Porque ele arrancava, ele dizia assim, eu me aguenta aí. Doía. Gente, doía aquilo demais. Mas a carne nova só nasceu porque a ferida foi aberta. A Bíblia diz que ele abre a ferida e fecha. Sabe como ele fecha? Com o amor dele, com a misericórdia dele, com a graça dele. Se o seu coração está ferido hoje, é momento de deixar Deus rasgar. Deixa Deus rasgar. Confia nele. Ele tem o melhor remédio para hoje. Não existe outro. Jesus é o melhor remédio para qualquer dor. Frustração, rejeição, amargura, abandono, traição, que mais? Dor, cobiça, inveja, justiça própria. Esse é o pior. Justiça própria. Eu vou fazer a minha própria justiça e vou esquecer esse evangelho e criar o meu evangelho. Controle, dominação, falta de mansidão, falta de paciência. Tudo isso o Senhor quer curar na nossa vida. Amém. Sabe? E Ele diz hoje, me dá o teu coração. Então foi o que Deus disse para aquele homem. Deus não queria o dinheiro daquele homem. Ele queria ver a obediência dele. Se hoje o Senhor bater na tua porta, abra. Abra o seu coração. Abra a sua vida e diga, Senhor, entra. Pode morar dentro de mim. Eu não quero mais viver a angústia que eu estou vivendo. Uma hora eu estou vivendo assim, outra hora eu estou vivendo lá. A Bíblia diz que quem conhece a Cristo, ele não é como uma onda do mar. Ele não vai ao vento de qualquer doutrina. Sabe, hoje você ouve e você diz, olha, Deus está ali, Deus está lá, Deus está naquele movimento, Deus está assim, assado, cozido. A Bíblia diz, permanece aqui. Para tu ter foco, centralidade, para você não ficar, ai, o que eu ouço agora? Não. Entendeu? Para terminar, você vai receber convites essa semana. E nem todos eles é para você aceitar. Feche as portas. Se Deus não está, eu não estou.